Olá, bom dia. O Diálogo Plural de hoje está em clima de festa. Vamos falar sobre os 25 anos do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande do Norte. Saiba mais na reportagem de Daniele Castro. No dia 31 de janeiro, o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande do Norte, o Sindipreves, completou 25 anos de existência. Durante o evento, os ex-presidentes do sindicato falaram um pouco sobre a emoção de fazer parte dessa história. A história do Sindipreves realmente começou com muita luta, e começou do nada, né? Nós inauguramos a fase do direito constitucional de que os servidores públicos poderiam ter sindicatos e foi um marco na história do Rio Grande do Norte, junto com outros sindicatos e outras categorias que se formaram mais ou menos na mesma época e empreenderam muitas lutas em prol dos servidores públicos federais naquela época. Diz respeito à história da classe trabalhadora, né? E você construir essa história junto com os trabalhadores é aquilo que nos satisfaz, né? Você ser o dirigente maior naquele momento não significa dizer que as coisas acontecem da sua forma, mas ela acontece sendo trabalhado junto com a categoria, né? Diante dos movimentos, né? Dos debates internos, né? De toda uma estrutura sindical que o movimento requer. Mas é importante essa construção no dia a dia com os trabalhadores. Que é uma entidade de luta, né? Teve uma história muito bela, né? Começou de baixo, muita precariedade, evoluiu, a categoria apoiou, né? Então teve um momento de embates aí muito forte mesmo, que foram interessantes para a história do Rio Grande do Norte e para o Brasil. Então foi fazendo parte de um movimento nacional, né? Federais e tudo mais. E que realmente é interessante ver que o sindicato hoje está bem equilibrado. E está caminhando, está lutando. Isso agora é lógico que o tempo muda, né? Então as fases nós passamos foram fases realmente muito intensas, né? Hoje está mais tranquilo, acho eu. Depois de 25 anos, você olha para trás, o que ficou dessa história? Não, ficou uma história de luta, de perseverança, de união, correlação de força, e de enfrentamento ao processo repressivo dentro da instituição, mas sobretudo de união em toda a categoria, não só do nosso sindicato, mas intersindicato. O importante é que a gente participou da luta, esteve presente com os colegas, né, unindo gerações, né, porque antes já existiam os presidentes e as diretorias que inauguraram o sindicato, que fundaram e que foram muito importantes na luta. E nós fomos um momento de transição entre a atualidade, né, que tem Fátima, que teve Francis, que teve Expedito, que teve Francis Mar. Nós estivemos num momento intermediário e contribuímos, né, para a unidade. No nosso período, inclusive, foi uma chapa única e o objetivo foi unir todos para fazer avançar a luta. Eu acho que essa foi a nossa contribuição. Para comemorar a data, a entidade realizou uma celebração especial que iniciou com ato ecumênico, seguido da exibição de um videodocumentário que contou a história do sindicato, além da homenagem aos seus fundadores, com a inauguração da galeria de fotos dos ex-presidentes e da entrega de placas. A atual presidente do Sindipreves falou sobre o significado de completar 25 anos de luta sindical. Para nós é uma alegria por fazer hoje, exatamente hoje, no dia 31 de janeiro, às 16h30, dava início a fundação do Sindipreves, que nós antes éramos uma associação. E por meio dessa associação, que não tinha poder nem caráter político, só era assistencialista, a gente funda o sindicato por intermédio dessa associação. Para nós é uma felicidade, é um ganho muito grande que a gente tem em 25 anos de luta, ser um sindicato de luta combativo, e vamos continuar, se Deus quiser. Fechando a noite, os sindicalizados e convidados presentes desfrutaram de um coquetel com música ao vivo. Como vimos na reportagem, o Diálogo Plural de hoje vai contar um pouco da história do Sindipreves. E para isso contamos com a presença do vice-presidente da entidade, Júlio Nicásio, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Bom dia, Júlio. Bom dia, Rebouças.
Bom dia. Bom dia. Para a gente colocar para o nosso telespectador, a gente vem falando de vários sindicatos aqui no Diálogo Plural, o que é o Sindipreves e o que ele representa? Quais são as categorias que ele representa? Bom dia a todos os telespectadores. Eu gostaria de dizer que o Sindipreves, ele hoje representa a base do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Previdência Social. E nós representamos hoje uma categoria em torno de 3 mil associados. E nós temos uma história de luta aí que estamos fazendo 25 anos, que foi construído com muito suor, com muita perseguição realmente, e para a gente é uma alegria, é uma honra muito grande nós estamos hoje dirigindo essa entidade no momento que fazemos 25 anos da história desse sindicato. Rebouças. Júlio, antes da Constituição de 88, o movimento sindical no Brasil não tinha uma lei que amparasse a constituição de sindicatos no serviço público. E o Sindipreves tem como sua base a antiga associação Assimpas. Como foi essa transição da Assimpas para constituir um sindicato com base nessa lei e com base na Constituição de 88? A Assimpas, ela já existia anterior a 88, né? Então ela já é uma associação que já englobava, inclusive era até mais ampla naquele momento, né? Mas aí só que os conflitos de defesa da categoria, como a associação, você sabe que tem toda uma limitação de atuação jurídica nesse campo, né? E aí os colegas daquela época, porque eu digo naquela época, porque naquele momento eu não estava, eu estava, mas em outro estado. Então eu cheguei aqui em 2000, aliás, e os colegas que estavam à frente daquela associação sentiram a necessidade que, para fazer um enfrentamento maior, tinham que construir um sindicato. Os colegas, é bem verdade, se você vê os depoimentos dos nossos ex-presidentes, eles colocam o tamanho da dificuldade que foi. Primeiro que havia uma reação assim do governo federal, que representado por seus dirigentes no Estado, eles eram totalmente avessos à figura do sindicato. Então a perseguição foi de forma assim brutal, onde colegas nossos foram condenados arbitrariamente, quer dizer, a prisão de penitenciária mesmo, somente porque questionaram a postura de superintendentes do INSS aqui no Estado. Então, você viu o tamanho da agressão que foi feita para a criação desse nosso sindicato. Nós vimos agora no VT, um dos primeiros presidentes do Petrônio, Spinelli, relatando, inclusive, no dia lá do aniversário, que se realizou há poucas semanas, essa repressão. Hoje em dia ainda se mantém essa relação do Estado brasileiro na repressão, na criminalização dos movimentos sindicais? Olha, para nossa decepção, sim. Se você pegar, nós temos hoje se tem ideia, o INSS, por exemplo, nós estamos com uma greve que fizemos em 2009, nós fomos criminalizados naquela greve, antes mesmo dela começar, já havia o governo federal, na Casa Civil, pediu a ilegalidade da greve, e um juiz lá de plantão deu essa liminar. Hoje a FENASP, a nossa Federação Nacional, deve cerca de quase 6 milhões de multa. Nós temos os colegas que fizeram aquela greve naquele momento, inclusive eu estou presente nela. Nós temos 29 dias de corte de ponto, código 28, e corte de salário que não foi revertido até hoje. Então, e todas as greves, se você pegar hoje, elas continuam sendo criminalizadas. Ou seja, na hora que momento que você não reconhece o estado de greve da categoria, mesmo sendo cumprido todos os parâmetros que são exigidos, colocam, em vez de um código de greve, colocam um código 28, é criminalização do movimento, do mesmo jeito que acontecia naquela época. Rebouças, você acha que a gente vem falando em programas anteriores das lutas dos sindicatos, e a gente falou sobre a questão da lei da greve para o serviço público. A falta da regulamentação dessa lei da greve, dando direitos e deveres a cada um dos sindicatos federais, como a database e outras coisas mais, poderia ser uma das soluções para que, se o governo não tente criminalizar demais os movimentos sindicais?
Sim, porque no momento do conflito, nós não temos uma lei específica que regulamente. Então, a greve ela é deflagrada nas diversas categorias do serviço público pela força política do movimento, que muitas vezes alguns gestores mal informados dizem que vão cortar o ponto, né? E não chega até a descontar salário. Como nós vimos há pouco tempo com a greve dos professores do estado do Rio Grande do Norte, onde a secretária da Educação, Betânia Bezerra, que é professora da UFRN, anunciou que cortaria o ponto dos professores que reivindicam o cumprimento de um acordo que o governo Rosalba não cumpriu. Mas isso fica só no campo da falácia, porque não existe uma lei que permita o gestor público desempenhar esse ato, executar o ato. Então, nós necessitamos de uma legislação que normatize o direito de greve a partir do ponto de vista dos trabalhadores e não do Estado brasileiro e dos patrões que a todo instante querem sugar e retirar conquistas, retirar ganhos históricos da classe. Ao mesmo tempo, criminalizar qualquer movimento social, como o próprio Júlio falou agora. O Diálogo Plural vai para um pequeno intervalo. Júlio, a gente vai deixar essa palavrinha para o próximo bloco e ainda deixa uma pergunta. Você conclui esse pensamento da criminalização da questão da lei da greve e algumas represárias, mas eu digo assim, você é o sindicato, o Sindipreves, representando 3 categorias, a Previdência, o Trabalho e uma parte da saúde. Como é que fica essa sintonia entre as 3 categorias para que se possa desenvolver um bom trabalho? O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os 25 anos do Sindipreves, com a presença de Júlio Nicásio, que é vice-presidente da entidade, e com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Eu deixei uma perguntinha no bloco anterior, mas a gente vamos completar o raciocínio sobre a questão da greve e da criminalização que o governo faz com os sindicatos. Há algum acordo internacional que se possa, digamos assim, caracterizar um pouco o cumprimento, a legalização de uma greve? Olha, nós tivemos em julho do ano passado, 2013, um seminário promovido pela OIT em Brasília, e naquele momento o Procurador-Geral do Trabalho, inclusive o representante da OIT do Brasil que estava nesse seminário, foi enfático em dizer de que só o fato do Brasil ter aderido à Convenção 151, a 51, aliás, ele já era a regulamentação, o reconhecimento do direito de greve do servidor público. Era a regulamentação. Se o governo tivesse alguma posição contrária, ele que tinha que regulamentar essa posição contrária dele. Não mais fazer a regulamentação da resolução, porque essa por si só já é regulamentada mundialmente. Só que isso o governo ignora sistematicamente. Então, todas as greves que afetam de alguma maneira politicamente o governo, eles reagem de forma violenta contra a gente, com corte de ponto, corte de salário e ameaça de demissão. Todas essas são as ameaças que regularmente acontecem no movimento de greve. Essa regulamentação 51, rapidamente, ela fala sobre o que? Ela dá essa garantia do servidor fazer a greve? Pode verificar, ela textualmente ela descreve todas as condições, trata até as restrições que existem no serviço público para o movimento de greve. E nisso não está incluso. A única restrição que há específico seria nos regimes militares, onde esse seria regulamentado pelo próprio regime. Não no movimento civil, como é o caso dos sindicatos nossos. Júlio, na pergunta, no bloco anterior, que eu deixei a pergunta aqui, sobre a questão das várias categorias unidas, para que se possa discutir um sindicato com várias categorias, né? Saúde, previdência, como é que se faz para que possa concatenar todo o trabalho e possa desenvolver uma pauta única? Nós tivemos a partir de 2002, quando o governo criou várias mesas setoriais, e isso dividiu realmente a categoria. Nós sempre trabalhávamos com um projeto único que era de carreira do servidor público federal como um todo. Só que a partir do momento dessas mesas, nós tivemos que trabalhar individualmente, ministério por ministério. E aí, por exemplo, nós temos o caso do Ministério da Saúde que
eles são representados por 2 sindicatos. Então, primeiro é a unificação desse pensamento, em termos de projeto de carreira, e outra situação é chegar uma carreira conjunta. E a isso nós chegamos já, de certa maneira, chegamos a esse denominador comum quando nós fizemos um projeto do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, onde eles propõem que seja equiparado ao projeto hoje do Ministério da Previdência no INSS. Então, esse projeto já está desde 2012 e já está no Ministério do Planejamento, e até hoje a gente não tem uma resposta disso. Toda vez que você vai lá, estão estudando o assunto, mas continuam com as mesas individualizadas e não dão um encaminhamento. Se você pegar hoje a disparidade entre o servidor do Ministério da Saúde com o servidor do INSS, é uma disparidade que chega a 70% em termos de remuneração. E a gente quer exatamente a unificação. Nós queremos que o meu colega que presta o mesmo serviço tenha a mesma remuneração, para que a gente possa ter uma categoria que não se sinta inferiorizada à outra. Esse é o pensamento hoje do nosso sindicato, e é esse, em cima disso, nós estaremos trabalhando novamente nesse movimento que começa agora no início de fevereiro, que é a campanha salarial, a campanha de 2014. Que começou já agora no início de fevereiro. Exato. Que começou já e a campanha de lutas. O Sinteste tem essa mesma batalha com o governo federal? O Sindiprévios coloca-se mesas de negociação, tentando se dividir para se ganhar. O governo federal, digamos, até tem uma atitude maquiavélica do governo federal. Tem essa dificuldade, o Sinteste, e mesmo que foi criado praticamente na mesma época do Sindiprévios, as lutas daquela época são as mesmas de hoje? Assim, a tática do governo é dividir para enfraquecer. Por que nós não temos um sindicato único dos servidores públicos federais? Primeiro, pela organicidade do movimento sindical, que em alguns estados, em algumas categorias, são aparelhos do próprio governo, são pró-governistas, e tem um setor de oposição à esquerda, setores trotskistas, setores leninistas, marxistas, que, através dessas ideias, influenciam e dirigem o movimento sindical brasileiro. O que nós passamos, os ataques que nós sofremos, não só com o governo Dilma, mas também com o governo Lula, e os governos anteriores, FHC, Sarney, Itamar, Collor, todos são governos que aplicam táticas, aplicam métodos para nos destruir. Mas, na contramão, nós temos desenvolvido toda essa luta e somos co-irmãos, não só do Sindiprévios, mas do Sinasef Nacional, do Andes Nacional, do Sintcef, que tem sua base, que tem sua direção nacional, na Contcef, que é outra federação, e outros sindicatos do Poder Legislativo, sindicatos de trabalhadores do Poder Judiciário, e no Poder Executivo nós temos mais de 30 planos de cargos com vários sindicatos. Então, essa pulverização muitas vezes ajuda, mas também atrapalha. Nós precisamos da unidade e da unificação desses trabalhadores, porque as campanhas salariais, elas são muito próximas. A pauta de cada categoria dessa são pautas também muito parecidas, aproveitando que nós do Sinteste, que somos filiados à FASUBRA, já aprovamos o indicativo de greve para a segunda quinzena de março. Já os companheiros do Sindiprévios, em alguns estados, já deflagraram a greve agora. O Sindiprévios aqui do Rio Grande do Norte já está preparando sua campanha salarial com base na campanha nacional, já caminhando também para março. Ou seja, nós temos muitos pontos comuns na luta por melhores salários, por melhores condições de vida. Bom, o Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo. Deixo só mais uma perguntinha ao Júlio. Nesses 25 anos, quais foram os ganhos que foram colocados? A gente responde essa pergunta no próximo bloco. Não sai daí, voltamos em um minuto.
Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os 25 anos do Sindipreves, com a presença do vice-presidente da entidade, Júlio Nicásio, e com o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças. É a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Nesses 25 anos, José Nicásio, Júlio Nicásio, quais são as conquistas do Sindipreves? Olha, hoje nós temos até a nível nacional, quando a gente vai participar de encontros nacionais, as pessoas dizem, olha, o Rio Grande do Norte é o sindicato dos riquinhos. Mas foi uma conquista de muita luta. Então nós tivemos, 87, por exemplo, nós tivemos greves com 120 dias. Mas todas elas conseguiram trazer conquistas significativas para a categoria. Então, nenhum benefício que hoje tem no Rio Grande do Norte foi de mão beijada, foi conquista de muito... Foi luta, suor. Lutas. Então, a história do Sindipreves do Rio Grande do Norte é exatamente construída de muita luta, de pessoas realmente dispostas, que largavam a família e ficavam acampados no Ministério do Planejamento 4, 5 dias lá para ser recebido, para que a nossa reivindicação fosse atendida. Então, não foi construída assim, fácil não, foi muita luta, mas a gente realmente olha para trás e nós nos orgulhamos dessas conquistas, porque elas foram feitas conscientes, foram feitas com lutas políticas realmente, que os grandes vieram para a categoria. Júlio, nós do Sinteste, e trabalhando nas universidades federais, nós temos um foco em nossas reivindicações junto ao Ministério da Educação. O Sindipreves já tem a saúde, o trabalho e a previdência social. Como é o relacionamento entre o sindicato e esses ministérios? Olha, você sabe que infelizmente, a maioria dos ministérios hoje, os ministros são mais figuras decorativas. Então, você negocia com ele, mas tem que estar com o pé lá na frente, porque todas as decisões estão concentradas lá no Ministério do Planejamento. Então, você tem que negociar com ele aqui, mas já tem um interlocutor que possa fazer a ponte lá na frente, porque se você esperar o resultado especificamente no Ministério, não vai sair nada. Eles podem até ter boa vontade, podem até encaminhar, só que para no planejamento, como é o caso da carreira agora do Ministério da Saúde e do Trabalho. E aí nós já estamos exatamente fazendo a interlocução para que avance do Ministério do Planejamento para a Casa Civil, que é onde pode sair os nossos pleitos, os nossos encaminhamentos que a gente tem feito ao longo dos tempos. Esse excesso de burocracia interministerial acaba atrasando todo um processo de negociação das categorias? Mas eles, na verdade, são feitos para isso mesmo, né? Então, o governo vai criando várias escadinhas para retardar, para demorar, para criar empecilhos para que as conquistas aconteçam. Então, nós temos, além de ter esses entraves nos ministérios, você ainda tem ainda mais as nossas representações de federações, de centrais, que tem a função de desmobilizar mesmo. Então, nós temos centrais aí que tem a função dela de ficar interferindo. Em todas as mesmas negociações, nós temos o representante dessas centrais. A grande maioria deles vão estar lá dentro somente para criar empecilho para que a luta avance. A função deles é essa. Eles, na verdade, chamam representantes de trabalhadores, mas estão lá a serviço do governo. Então, a função deles é desmobilizar, é criar empecilho para o avanço das lutas. E aí a gente tem que ter, nossa função é passar por cima dessas figuras, como nós fizemos no Sindipreves, no nosso caso aqui, que nós nos desfiliamos dessas centrais que tinham essa função de desmobilizar para que a gente pudesse avançar. E a gente conseguiu avançar a partir do momento que desfiliou dessas centrais. Júlio, além da ação direta através das mobilizações e das paralisações, da ação judicial para defender os direitos dos trabalhadores, também tem a ação da pressão parlamentar. Como é que os representantes no Congresso Nacional, os representantes do Rio Grande do Norte, têm se comportado durante esses 25 anos de história do Sindipreves? Olha, eles funcionam muito pelo humor do governo, sabe? Então, eles funcionam muito nesse sentido. Agora, nós temos tido cuidado de sempre termos representantes do nosso sindicato
pessoas que têm inserção em todos os caminhos dentro da própria sociedade e dentro do nosso sindicato que possa ter. Então, a gente muitas vezes não consegue fazer o contato direto com o governo, mas conseguimos fazer com um representante que tem acesso a esse governo. Então, isso eu não vejo, por exemplo, isso como de direita ou esquerda, eu vejo isso como você defender os interesses da sua categoria. Nosso posicionamento, nós somos claros, qual é o nosso posicionamento, que nós tivemos e vamos estar sempre do lado dos trabalhadores, e se os trabalhadores têm um posicionamento que não é do governo, nós estaremos do lado deles. Agora, na hora de negociação, nós temos que buscar todos os meios para concretizar essa negociação. E se muitas vezes tivemos que negociar com o senador A, com o senador B, com o deputado A, deputado B, os meios vão justificar para nós chegarmos ao que interessa a negociação, que é os benefícios da nossa categoria. Júlio, o INSS e tantos outros ministérios vêm abrindo concursos, novos servidores. Como é que está o engajamento para tentar conseguir conquistar um novo servidor, digamos assim, um sangue novo para o sindicato? Olha, esse é um problema que nós temos enfrentado e que não é só o INSS. São todos os órgãos federais que estão... Porque a maioria dos jovens, quando chegam nesses órgãos públicos, eles não conhecem e não têm muito interesse em conhecer o histórico de luta desse sindicato, dessa categoria. Eles são muito individualistas e estão sempre pensando já no próximo concurso que vão fazer. Então, essa é a dificuldade que nós temos de conscientizá-lo de que, mesmo que ele vá para uma outra entidade, com outro órgão, mas que eles têm que estar enganjados numa luta, porque as conquistas não acontecem por benesse nenhuma de governo. Só vão acontecer se nós estivermos organizados, se nós estivermos com força suficiente para fazer o enfrentamento. Se você imaginar que você vai ter reajuste salarial, que o governo vai dar reajuste, não vai dar nunca. Nós vamos ter que arrancá-lo todos os anos pela força da nossa organização, pela força da nossa luta. Júlio Nicásio, vice-presidente da entidade, do sindicato, do Sindipreves, obrigado pela sua presença. Nós temos ainda 30 segundos. Deixar a sua mensagem nos 25 anos do sindicato aqui para os nossos telespectadores. Olha, o que nós queremos dizer para toda a categoria, principalmente a sociedade do Rio Grande do Norte, é que o sindicato tem feito seu papel não só político, mas social também. E nós estamos... começamos dia 31 de janeiro a nossa festa de comemoração dos 25 anos. Durante todo o mês de fevereiro e março, nós iremos dar continuidade e faremos a visita de toda a nossa base no interior. E nós trabalhamos com palestras para a sociedade, para trabalhar os direitos e mostrando como os caminhos de chegar a esses direitos. Isso tem sido feito através do nosso sindicato, até mesmo com o segurado da Previdência, aos interessados do Ministério da Saúde. Todos nós temos feito palestras e atividades para que nós levamos o conhecimento também à sociedade, a sociedade possa estar ciente e nós possamos ser a ponte para que eles possam ter acesso aos seus direitos juntos aos órgãos federais, Previdência, Trabalho e Saúde. Jair Bolsos, presidente, coordenador-geral, um dos coordenadores gerais do Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós aqui agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.